Nunca olhe para si, nunca olhe para você mesmo. Sempre olhe para a graça do Senhor. Ele tem feito e Deus vai fazer muito mais no ano que vem. 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o ano da restituição. Amém? Já temos uma palavra para o ano que vem. Esse ano foi o ano das portas abertas. Mas ano que vem vai ser o ano da restituição, em nome de Jesus. E eu quero continuar falando. Hoje é a última mensagem. Talvez eu pregue semana que vem, talvez não. Depende do que o Senhor vai falar comigo durante a semana. Mas eu quero continuar falando a respeito da volta de Jesus. Quantos aqui amam falar da volta de Jesus? Eu amo falar sobre esse assunto. Não porque eu sei de todas as respostas para isso. Não sei. Estava dando aula hoje no cursão e falei isso, irmão. Se você me perguntar alguma coisa e eu não souber te responder, eu vou falar tranquilamente que eu não sei. Porque o meu intuito não é parecer para os irmãos que eu sei de tudo. Porque eu não sei, estou aprendendo, estou começando, né, ainda nesse ministério tão poderoso. São 10 anos, mas eu considero que eu ainda estou começando. Eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda. Mas o meu intuito de pregar sobre isso é despertar no seu coração o desejo pela volta de Jesus. Hoje, enquanto eu lia e meditava sobre a volta de Jesus, Deus tomou meu coração com vontade de chorar, de buscar Deus mais ainda. E não é chorar de medo, porque tem muito crente que ele tem medo da volta de Jesus. Ele fica preocupado. Se ele ouve uma trombeta tocando, ele fica desesperado. Misericórdia, trombeta tocou. Vou ficar ou eu vou? Então entenda algo, querido. Você, quando ouvir a trombeta tocando, sabe que você já vai estar na glória com o Senhor, amém? Você vai ser arrebatado antes mesmo do anticristo vir nessa terra. Você já é salvo. E uma vez que você é salvo para sempre. Agora eu gostei. Porque sempre fica na dúvida. Uma vez que você é salvo para sempre. Aleluia. Dá uma salva de palmas para você mesmo. Que igreja maravilhosa. Eu estou preocupado que eu acho que eu vou falar muito hoje. Porque eu estou muito feliz, eu falo muito. Quando eu estou triste, eu fico calado. Como eu estou feliz, eu vou falar muito. Então tenha paciência comigo. Até meia-noite nós acabamos esse culto hoje. Mas 8h30 você vai embora, eu sei. Amém? Então, irmãos, um dia um irmão chegou a mim e falou assim: pastor, ele é aqui da nossa igreja. Falou: pastor, o senhor acha que eu tenho chance de salvação? Falei, eu nunca ouvi falar essa expressão. Mas depois eu descobri que é muito comum em algumas igrejas. Chance de salvação. Falei, o que é isso? Falei, não, o senhor acha que eu vou ser salvo? Falei, irmão, mas você está na igreja procurando o quê? Não, eu estou aqui para viver uma vida correta, né, uma vida obediente, para quando Jesus voltar, ele me julgar, e aí então eu ter a chance de ser salvo. Falei, meu Deus, mas que vida miserável. Você está vivendo a vida toda ainda tentando ser salvo? A salvação é o início da vida cristã. Quem é que é salvo, diga amém. Então não é uma questão de você viver como um crente, tentando ser vencedor, né? Vencendo o pecado, para amanhã Deus voltar no trono branco e falar: você para o inferno, igual naquelas filhinhas do Tom e Jerry. Você para o inferno, você para o céu. Bem me quer, mal me quer. Não é assim que funciona. A sua vida eterna começa no dia que você creu em Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor Jesus. Quem que creu no Senhor? Então a sua vida eterna já está garantida, já começou. Por isso você reina em vida antes mesmo de reinar na glória com Jesus. Você já reina aqui, você já é próspero aqui, você já é saudável aqui, você já vive uma vida eterna aqui, reinando sobre as circunstâncias, reinando sobre o pecado, reinando sobre a enfermidade, sobre a pobreza. Você já é vencedor aqui nessa terra. Mas muitos crentes acreditam: não, minha vida vai ser uma vida miserável, sofrida, ruim, pobre, na doença, na sarjeta, sofrendo, para quando Jesus voltar me dar a vitória. Eu creio que a grande vitória vai ser quando ele voltar.
mas você já começa o seu reinado aqui na sua vida terrena. É muito ruim viver uma vida de miséria. É muito ruim viver uma vida de enfermidade. Não é que há condenação para quem está passando por isso. Há momentos difíceis nas nossas vidas, sim ou não? Há momentos de desemprego, há momentos de crise financeira, há momentos de crise conjugal, há momentos de enfermidade. Mas não é o estilo de vida que Deus tem para você. São provações, são testes. Mas eu quero te falar algo. O normal da sua vida é reinar aqui na terra. Amém? A Bíblia fala que Jesus, quando ele volta no cavalo branco, não é mais no jumentinho, ele vai vir com um nome escrito na sua coxa. O que está escrito? Alguém lembra? Senhor dos senhores, Rei de reis. Então você é o quê? Um rei, uma rainha. Você governa. Você vive uma vida de governança. Você vive uma vida, sabe, de cabeça e não de cauda, como está lá em Deuteronômio. Você já vive uma vida de rei antes mesmo dele voltar. Amém, queridos? Mas ele vai voltar. Não mais montado no jumentinho. Não mais nascido numa casa pobre. Não mais como ele veio, porque ele veio para mudar a aliança. Ele veio para trazer algo novo. Ele veio para mudar, para cumprir a lei de Moisés e nos salvar pela graça. É agora que ele veio, voltou, deixou o Espírito Santo que nos guia. Ele vai voltar. Vai voltar montado num cavalo branco. Vai voltar com seus olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, uma espada afiada que sai da sua boca, aleluia. Ele vai voltar na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Suas roupas, brancas, mas manchadas de sangue. Eu não sei o quão literal é isso, mas vai ser algo poderoso. E a Bíblia diz que todo olho verá. Lá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, dizem, não sei a que ponto isso é verdade, que tem uma câmera que filma 24 horas online, mostrando o Monte das Oliveiras, porque é lá que Jesus vai voltar. Mas antes dele voltar para todo olho ver, ele voltará. Eu amo falar disso porque você fica muito atento. Olha o silêncio que está. Você fica assim, ó. Glória a Deus. Vou falar de todo domingo agora. Nem criança você escuta. Mas fala um amém para me animar. Amém? Não pode ficar muito calado também não. Glória a Deus. Então, antes dele voltar no Monte das Oliveiras, que é a volta, as claras, que todo olho verá, num cavalo branco, com o seu exército, e vai derrotar o anticristo, antes disso, ele vai vir no secreto. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, se eu não me engano, coloca para mim, Apocalipse 3:11, que ele virá como ladrão. Ladrão avisa quando vai entrar na sua casa? Venho sem demora. Não é esse. Vê o verso 12. Também acho que não é. Não é. Procura aí depois, vê se você acha. Mas ele diz: eis que eu venho como ladrão. Ladrão. Não é que ele é ladrão, ele vem como. Está usando um exemplo para mostrar que ele não vai avisar. Então, todo olho verá, vai ter aviso. Vai ter aviso. Porque a Bíblia fala que o sol escurecerá, a lua se tornará como lua de sangue, as estrelas do fundamento irão cair. Vai ter uma série de fatores naturais que vão acontecer para que a gente saiba quando ele vai vir. Mas antes disso, ele vai vir como ladrão. E ele vai arrebatar a sua igreja. Qual igreja, pastor? Todo mundo? Não. Uma parte vai ser arrebatada antes. Eu quase com certeza, 3:10, mas da 2 Pedro. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Então ele vem como ladrão. E o ladrão não avisa, ele apenas vem em busca. A Bíblia fala que 2 estarão trabalhando. Mateus 24, eu li semana passada. 2 estarão trabalhando. Um será tomado e deixado o outro.
E a Bíblia fala que os dois são crentes, porque eles falam, vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia que vem o seu Senhor. Para o mundo, Jesus não é o Senhor deles. Para o mundo, Jesus não é Senhor. Para quem que Jesus é Senhor? Para a sua igreja. Então, estarão dois crentes trabalhando num dia normal, limpando a casa num dia normal, estudando na faculdade num dia normal, e ele virá repentinamente, irá arrebatar um e deixar o outro. Quer dizer que proporcionalmente é 50%? Não. É só para mostrar que uma parte vai, a outra parte vai ficar. Quem ficar passará pela grande tribulação, que serão 7 anos do reinado do anticristo. Será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande, terrível tribulação. O anticristo, coloca para mim aquela linha do tempo. Não sei se vai dar para enxergar daí, onde você está. Mas, eu trouxe aqui para você, não sei se dá para melhorar aqui a luz em cima. Coloquei para você aqui uma linha do tempo. No começo aqui é a era presente. Aí vem a restauração de Israel, que já aconteceu em 1948. Em 1967, Jerusalém foi retomado como capital de Israel. Já está acontecendo. Irmãos, há 500 anos atrás, Martinho Lutero, ele lia isso aqui, ele não entendia. E hoje nós somos agraciados de vivermos os últimos dias, porque hoje Israel já foi restaurado. Uma nação que ficou 2000 anos sem país, 2000 anos sem terra, vivendo em países vizinhos, que passou por um holocausto, 6 milhões de judeus morreram. A língua hebraica nunca foi perdida entre eles, e eles voltaram a ter nação com a língua oficial dos hebreus. Isso é um grande milagre. Babilônia, você nunca mais ouviu falar. Tem ruínas lá em Iraque. A língua do latim, alguns poucos padres falam. E tem pouco tempo atrás. Então você percebe que é um grande milagre. O maior milagre aconteceu, que é Israel ser restaurado. Há 100 anos atrás, quando você lia a respeito do templo, você achava que era algo muito longe. Israel nem é país, Israel nem tem nação, é só um povo aí espalhado pelo mundo. Mas hoje, você vive na geração que Israel foi restaurado. E muito mais que isso, Jerusalém foi tomada. A única parte que falta tomar, e eles não tomaram por causa de um acordo de paz, é o terreno onde o templo foi construído. Que hoje, se você olhar no mapa, você vê a fronteira, que é a mesquita dos muçulmanos. É o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos. O primeiro está lá na Arábia Saudita, em Meca. Mas o segundo é essa mesquita do Domo de Ouro. Então, senão você está vivendo os últimos dias, irmão. Você está vivendo na era que Israel foi restaurado, depois de 2000 anos. 2000 anos espalhados. Então, louve a Deus, porque Jesus está às portas. Amém? Então, qual que vai ser o primeiro evento que vai acontecer? É o arrebatamento. Nós já estamos vivendo no princípio das dores. O que é o princípio das dores? As guerras. Rumores de guerras. Terremotos. Né? Catástrofes naturais. Tudo isso nós já estamos vivendo. Está lá em Mateus 24. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. A economia, ela está uma oscilação terrível. Hoje o dinheiro não vale muita coisa, o nosso dinheiro. Fui no mercado hoje comprar, eu vou falar para você que eu comprei um creme de leite, um molho de tomate, um leite, teve mais alguma coisa, uma manteiga. Deu R$49. Eu saí com uma sacola desse tamanho, e foi R$49. Eu falei, meu dinheiro não vale mais nada. Misericórdia. A economia está de mal a pior, né? Você ouve falar em pandemias, em doenças, você ouve falar em guerras. Hoje nós estamos vivendo uma guerra que já é uma guerra mundial, né? Uma guerra mundial fria, digamos assim, uma guerra mundial debaixo dos panos, porque a Rússia, agora essa semana, começou a usar
os soldados da Coreia do Norte. E os Estados Unidos falou para a Ucrânia que podia usar os mísseis a longo alcance para alcançar a Rússia. Aí agora a Rússia enviou um míssil balístico para a Ucrânia. Sabe o que é míssil balístico? É o míssil que carrega a ogiva nuclear. Ou seja, foi um aviso, eu tenho uma bomba nuclear, qualquer momento eu vou atacar vocês. Mas eles ligaram antes falando, olha, vou mandar um míssil balístico, mas sem a ogiva, para você não retaliar. Então tudo está caminhando para quê? Para uma guerra mundial. Mas se vier uma guerra mundial agora, acredite em mim, não vai demorar muito. Vai ser meses. Porque a tecnologia que o mundo tem hoje, né, as armas que o mundo tem hoje, é uma destruição muito grande em dias. Irmãos, se soltarem bombas nucleares por esse mundo afora, é muito fácil que dizimem a terça parte da população mundial. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Cerca de 2,5 bilhões iriam morrer. E a Bíblia fala que a terça parte da população seria dizimada. Mas não quero te pôr medo não. Amém? Você mora num lugar muito seguro. Nós moramos na fazenda do mundo. Ninguém joga bomba na fazenda. Porque a fazenda é onde tem plantação, comida, para todo mundo. Então fique em paz, você mora em Araguaína. Quem vai querer tocar uma bomba em Araguaína, meu Deus do céu? Louve a Deus por morar aqui, amém? Eu moro na melhor cidade do mundo. Eu não queria morar em Nova York, não. Lá vai ser muito bem visto pelos anticristos. É bom demais morar em Araguaína, em Goiás, né? Brasília. O Brasil é um lugar muito seguro. Você não ouve falar em terremoto aqui. Você não ouve falar em tsunami aqui. Mas tem. O mundo hoje, as ações climáticas do mundo, elas estão estão crescendo demais. Então, nós tivemos agora uma enchente em Porto Alegre. Né? Foi maio essa enchente? Acho que foi março, maio, não lembro agora. Mas foi algo nunca visto na história de Porto Alegre. Já teve outras enchentes? Já, mas não como essa. Mas na época que teve essa enchente em Porto Alegre, teve quase 300 no Brasil afora. Mas não ficou famoso porque não era habitável, mas rios encheram. Você vê notícias lá do deserto da Arábia, que pela primeira vez na história, nevou. Você viu agora o furacão lá nos Estados Unidos, não lembro agora o nome, Milton, acho que era assim. Nunca visto antes um furacão tão forte como aquele. Então você percebe que coisas têm acontecido. Tudo para que um governo mundial comece. Já falei sobre isso, né? Sobre o controle social. Celular, hoje, quando o seu Graça estava falando para a turma do cursão, eu agora estou morando ali no Lago Sul. Eu estava vindo aqui para dar aula, 2h30. E aí eu passei em frente a um restaurante, o Rancho do Biá. Estava cheio de carro. Um monte de carro. E eu não sabia, porque eu nunca vi aquele lugar tão cheio. Só que aí eu passei de carro, não, só pensei. Eu olhei para o lado, diminui um pouquinho o carro para ver se era algum evento, e continuei vindo para a igreja. Depois que eu peguei o celular para ver o Instagram, patrocinado qual que era? Rancho do Biá. Eu falei, o celular está ouvindo minha mente. O celular está me observando. Mas não é porque a localização, o GPS, que também é uma loucura, o GPS, ele viu que eu passei perto, que eu passei em frente, e jogou um patrocinado para mim. Então eu vou te falar, irmão, você não está mais seguro com nada. O seu celular é um espião. Você acha que essas tecnologias são à toa? Face ID, que lê a sua face. Com o olho fechado, ele não abre. Com o olho aberto, ele abre. É uma tecnologia incrível. Eu perguntei hoje lá na sala, irmão, você acha que... Eu não sabia, né? Com o olho fechado, desbloqueia o Face ID? Aí a irmã gritou, não. Como é que você sabe? Acho que ela tentou com o marido, dormindo. Ela tentou desbloquear a cara do marido, mas não deu certo. Falou, não dá certo não, pô, tem que estar com o olho aberto. E nem com foto funciona, tem que ser a pessoa mesmo. Então você percebe que a tecnologia,
nunca esteve tão avançada como nos dias atuais, irmãos. Como nos dias atuais. Não quero pôr medo em você. Use o celular. Eu não tenho nada para esconder. Se tiver câmera me vigiando, fica à vontade. Mas use o cartão de crédito, use o Pix, use tudo que tem para usar. Mas saiba de algo, tudo isso está acontecendo para preparar para um governo mundial. Sabe, até as ideologias alimentícias estão sendo preparadas para isso. Veganismo, não estou falando da comida em si, não, estou falando da ideologia. Normalmente, quem é vegano, se tiver alguém aqui, você me perdoa, mas geralmente o vegano, ele é alguém que ele é quase uma religião para ele. Já conheceu gente assim? Ele quer te convencer, e ele quer mostrar para as pessoas que a vida animal é tão importante quanto a vida humana. Mas na verdade ela quer mostrar que a vida animal, ela é superior que a vida humana. Você vai matar uma vaca, você vai matar uma galinha, coitada da galinha. Mas aí, se você pergunta, você é a favor do aborto? O que ela fala? Não, aí a mulher é dona da seu próprio corpo. Então, para essa pessoa vegana, que a maioria, não são todos, a maioria, eles votam a favor de uma lei que mata crianças, mas brigam porque está matando um frango, uma vaca, um tatu. Eu não gosto de tatu. Alguém aqui gosta? Misericórdia. Aqui é Araguaína, aleluia. Tem que comer então esse trem, que eu também sou araguainense. Então tudo está colaborando para um governo mundial. Para um governo mundial. Você pode falar, pastor, isso é muito longe, pastor, de acontecer. O senhor está exagerando, está parecendo aqueles conspiracionistas. Olha, irmãos, talvez daqui para nós é distante. Nós que moramos aqui em Araguaína. Você pode olhar na internet, como que funciona na China hoje. Na China isso já é real. Na China tem mais de 80 cidades acima de 1 bilhão de habitantes. É um país gigantesco. Em alguma dessas cidades, megalópolis, já existe em cada poste da rua uma câmera. Uma câmera de vigilância 24 horas. Depois da pandemia, eles colocaram nessas câmeras até a febre da pessoa. A pessoa está passando na rua, a câmera está acompanhando ela e mede lá já a temperatura do corpo dela, pelo infravermelho. Depois você pode pesquisar sobre isso, não estou falando nada inventado aqui não. E essas câmeras, elas vão monitorando as pessoas. A pessoa atravessou fora da faixa, ela recebe uma advertência do governo. Você não está obedecendo as leis de trânsito. E ela vai levando até multa. E chega a um ponto que, tipo um score, que é para nós aqui, ela vai diminuindo. E amanhã, essa tecnologia, ela vai saber de tudo o que a pessoa está fazendo. Então não é muito longe de nós. Ah, pastor, mas lá é uma ditadura, lá é comunismo, lá é um partido só que governa. Sim, mas o anticristo também será um ditador. Ele vai determinar quem compra e quem vende. Ele que vai colocar a marca da besta, e quem não tiver a marca da besta, não vai comprar e nem vender. Então se você é crente e for ficar, aprende a tratar peixe e galinha. Para poder comprar, você vai ter que criar galinha em casa. E matar a galinha para poder comer. Mas você não vai ficar não, amém? Nós vamos subir com o Senhor Jesus. Então, vamos ser arrebatados. E começa então a semana da tribulação, que é 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de lutas, e quando acabar esses 3 anos e meio de grande tribulação, o Senhor voltará nos ares, no cavalo branco. Essa então é a segunda volta de Jesus. Essa é a segunda volta do Senhor Jesus. Então, quando ele voltar, ele vai matar o anticristo e a besta. Besta aqui, para nós que gostamos de mudar o vocabulário do mundo, para nós besta é alguém bobo, né? Mas besta é criatura, é uma criatura que não é humana. Então, vai ter 2 bestas em Apocalipse. A que emerge do mar
e a que emerge da terra. A que emerge do mar é quem? É o profeta. Profeta, e o que emerge da terra é o falso profeta. O anticristo, perdão. Falei certo? Acho que sim. O falso profeta, ele vai ser alguém mais religioso. Né? Alguns falam que vai ser o Papa, que vai... Eu não sei, não está na Bíblia isso. Pensa em quem você quiser. Tem muitos candidatos, né? Muitos candidatos para ser o anticristo. Alguns falam do Elon Musk, do Trump, de quem mais? Do Vladimir Putin, né? Aí nem fala sobre isso porque lá no grupo deu problema. Olha para cá. Então, eu não sei quem que é. O meu alvo aqui é falar e você pensa quem que você acha que é. Eu tenho meu candidato, né? Mas não vou votar em ninguém não, porque eu estou esperando por ele, estou esperando por Jesus. Então, o anticristo, ele vai governar, e no começo, vai ser algo bom para a humanidade. Porque o governo mundial, irmãos, ele tem que ser algo que as pessoas aceitem. Então, para ter um governo mundial, a psicologia fala que para ter um líder, para as pessoas aceitarem um líder, tem que ter um problema em comum. Então, para ter um líder em comum no mundo, tem que ter o quê? Um problema em comum no mundo. Você acha que essas guerras mundiais são naturais? Não são. Essas guerras mundiais são obras do diabo. A primeira guerra mundial é obra do diabo. A segunda guerra mundial é obra do diabo. Irmão, depois você estuda a história. Minha esposa é formada em história. Estava me contando. Agora não lembro se foi a primeira guerra mundial. Começou com a morte de um conde. Mataram um conde. Você acha que por causa disso, naturalmente falando, compensaria ter uma guerra mundial? Claro que não, isso é obra do diabo, é espiritual. Por quê? Se tem uma guerra mundial, tem que ter uma solução mundial. Depois da guerra mundial da primeira, surgiu o quê? A Liga das Nações. Mas ela não teve influência nenhuma. Poucos anos depois, teve a Segunda Guerra Mundial, que foi mais violenta, mais sangrenta, teve mais carnificina, foi terrível. Terrível. E depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram agora? Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que aumentou a sua influência, porém ainda não tem muita influência. O que ela faz com a guerra da Ucrânia? Nada. Ela emite uma nota, põe no site dela e acabou. Não faz nada. Então, para surgir um governo mundial, tem que vir uma terceira guerra mundial, para ser mais ainda sangrenta, infelizmente. E talvez nós não estaremos aqui para ver isso, graças a Deus. Mas, para ter um governo mundial, tem que ter uma catástrofe a nível mundial. Por isso que essas guerras não param. O diabo não tem interesse em parar guerras. O diabo vai sempre, o tempo todo, querer mais ainda colocar guerra. Se você vai olhar, irmãos, não faz sentido as guerras. A Rússia, você viu o tamanho da Rússia? É o maior país do mundo, em termos geográficos. Já conquistou a Crimeia em 2014, agora quer a Ucrânia. Não faz sentido. É espiritual. É espiritual, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Então, quando ele voltar, e nós voltaremos com ele, aqui ele vai matar o anticristo, ele vai matar a besta, e ele vai trancar o diabo, né, e os seus anjos por 1000 anos. E durante 1000 anos, nós iremos reinar aqui na terra. Diga amém. Serão 1000 anos sem doença, 1000 anos sem dor, 1000 anos sem choro, 1000 anos vivendo num corpo glorificado. Você nem vai envelhecer, diga aleluia. Não vai ter ruga no seu rosto, diga amém. Então presta atenção, vai ser o tempo milenar. E quando acabar, ainda vai ter pessoas que se levantarão contra Jesus, e aqui é chamado a guerra de Og e Magog. Depois dos 1000 anos, a Bíblia fala que vai vir um exército de 200 milhões de soldados, vestidos de vermelho, vindo do Oriente. Qual que é o exército hoje que se veste de vermelho? Você sabe? Não é o PT não, é a China. Que isso, não tem 200 milhões de petista não, para com isso. O que está falando são eles, não sou eu. Antes que você me condene. É a China.
Não estou falando que é a China, irmãos. Eu estou falando só uma teoria. Amém? Porque eles vêm do Oriente. E o único país hoje que tem um exército com essa quantidade é a China. Ou juntando os muçulmanos. E os muçulmanos, eles têm algo em comum, que é a destruição de Israel. Eles não gostam de Israel. Pode ser o muçulmano mais polido que for. Se você perguntar para eles, eles não gostam de Israel e eles são contra os judeus. Então, vai ter um exército que vai se levantar contra o Senhor depois de 1000 anos e vai apontar as suas ogivas nucleares, as suas armas contra o Senhor. Mas o Senhor vai acabar com todos e a Bíblia diz que o sangue vai dar no freio dos cavalos. Vai ser uma guerra também bem sangrenta, mas o Senhor, com um estalar de dedos, vai vencer todo mundo, porque Ele é poderoso. E é o Deus que você serve. E logo depois disso, Ele vai então fazer o grande julgamento do trono branco. Mas não é mais para você e nem para mim. Esse julgamento, todos os mortos ressuscitarão. E então, eles serão julgados. E aqueles que não creram em Jesus vão participar desse julgamento do trono branco. Quase que não sai. E serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e os seus demônios. Então, quem participa desse julgamento, grande trono branco? Quem não creu em Jesus, quem rejeitou a graça de Jesus. Porque você já foi definido. Amém? Você já foi salvo e já ressuscitou aqui no tribunal de Cristo, antes dos 1000 anos. Glória a Deus, irmãos. Até aqui tudo bem? Posso pregar agora? Então abra sua Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. 2 Pedro 3, verso 3. Na verdade, eu queria, antes de falar disso aqui, eu quero falar a respeito, quem vai ser arrebatado? Pastor, eu estou aqui na igreja, você falou que vai ser uma parte e a outra não. Quem vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado são os crentes maduros. Amém, irmãos? Os crentes que fazem a vontade de Deus, esses vão ser arrebatados. Porque o Senhor não vai colher. Primeiro, o ladrão não entra na casa para roubar coisas sem valor. Só pega o que tem valor. Segundo, você só colhe aquilo que está maduro. Então o Senhor vai buscar aquele que é maduro. E a Bíblia diz em Hebreus 5, verso 13, que aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Então presta atenção, quem que é o crente maduro? É aquele que é experiente na palavra da justiça. Quem que é o crente imaturo? É aquele que é inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? É a justiça de Cristo. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Cristo. A palavra da justiça é a palavra da graça. Da graça. Então, é o contrário. Alguns acham que a lei é a palavra madura, é a palavra experiente. Não é. Lei você dá para criança. Regras. Você chega aqui na igreja e fala, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que agora vestir sua saia, você tem que tirar esse batom vermelho da sua cara, você tem que nunca mais cortar o cabelo, nunca mais se depilar. Misericórdia. Então essas são as regras para você ser um bom crente. Isso é o que? Lei. Isso serve para crianças. Crianças. O crente maduro, ele é experiente aonde? Na palavra da justiça. E eu louvo a Deus, porque aqui, todo domingo, eu prego a palavra da justiça para você. E eu já ouvi relatos aqui, de irmãos que eventualmente visitam outras igrejas. Misericórdia. Mas não é domingo. Eu acho isso poderoso, porque não é hábito dos irmãos visitar outras igrejas. Não que seja errado, amém? Você tem qualquer liberdade no mundo, não estou aqui para te proibir de fazer nada. Mas os irmãos têm uma igreja com a palavra sólida, e eles vêm ouvir aqui. Normalmente, pessoas de outra igreja vêm aqui nos visitar, o que eu acho também estranho. Mas, às vezes, aconteceu, de uma quarta, no sábado, você conhece um amigo, ele te convida e você vai lá, e alguns comentaram comigo, membros da igreja, pastor, meu Deus, que palavra difícil.
O pastor falou de lei, de Moisés, como se fosse para hoje, mas era a velha aliança. Então, quando você é maduro, um adulto, e te oferecem leite na mamadeira, isso te incomoda, não incomoda não? Imagina uma mãe, uma senhora, tira ali leite, né, dos seus seios e oferece para uma pessoa adulta. Coisa desconfortável, coisa esquisita. Porque quem é adulto não fica mais bebendo leite materno. Entende? Quem é adulto não fica bebendo leite mamadeira. Amém, irmãos? Mas aí, quando você que ouve a palavra da justiça, escuta uma mensagem legalista, isso te deixa o quê? Desconfortável. Nossa, pastor, foi lei demais. Meu Deus, queria levantar e ir embora. O que é isso? Porque você já está ouvindo a palavra da justiça. Você já está crescendo na maturidade cristã. É esses que o Senhor vai vir buscar. Amém, queridos? É aqueles que cresceram na mensagem da graça do Senhor Jesus. Mas eu quero falar com você sobre essa profecia do terceiro dia. A bênção do terceiro dia. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como? Fala comigo. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E ele fala disso em qual contexto? Qual o contexto que ele fala isso? Vamos ler? Verso 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha o contexto, últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Eu vou te mostrar que isso acontece hoje. Nos últimos dias, virão escarnecedores, falando: cadê, rapaz? Vocês falam há 2000 anos que Jesus está voltando. Maranata, ora vem. E cadê esse Jesus? São escarnecedores. Hoje você escuta isso? Irmãos, até na igreja. Tem igrejas que não creem que ele vai voltar nas nuvens, que ele vai vir com seu exército, que ele vai arrebatar ali. Tem igrejas, né, dos 7 montes principalmente, que creem que já começou o reino de Deus aqui na terra. Que nós já vivemos o Apocalipse aqui na terra. Eles não creem, eles acham que nós somos escapistas, que nós somos um povo que só pensa no arrebatamento, e aí por isso que vive uma vida cristã complicada. Mas não é isso. Nós não somos escapistas como eles falam. Nós estamos crendo na Bíblia, que Ele vai voltar, e cessará toda lágrima dos nossos olhos, toda doença será exterminada, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Amém, irmãos? Mas infelizmente muitos hoje nos escarnecem, falando sobre esse assunto. Às vezes você me escuta e você fica assim, duvidando: será? Se esse é o seu caso, peça para o Senhor revelação. Senhor, me dá revelação, eu quero crer nisso, eu quero olhar para o Senhor e desejar a sua volta. Então o contexto aqui é falando sobre a volta de Jesus. Mas olha no verso 4. Aliás, no verso 8. Verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ou seja, lembra disso. Não se esqueça disso. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Ele tem demorado aos nossos olhos, é porque Ele quer que mais pessoas ainda se convertam, que mais pessoas ainda conheçam o Senhor e cheguem ao arrependimento. Mas, olhando essa lógica bíblica, se para Deus 1000 anos é como um dia,
Tem quantos anos que Jesus morreu na cruz? A dica: 2000 anos. 2000 anos. E 2000 anos são quantos dias para Deus? 2 dias. Então, na ótica de Deus, tem poucos dias. É recente a morte de Jesus. Apenas 2 dias. A pergunta que eu te faço: qual foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? No 3º dia. Guarda essa informação. Jesus, ele nasceu, né, ele faz a divisão da história. Mas houve um erro no calendário. E ele nasceu 4 anos antes dele mesmo. Sabia disso? Jesus nasceu 4 AC, 4 anos antes dele mesmo. E morreu no ano 30 depois dele, com 33 anos. Então, se você começar a contar esse primeiro dia do ano -4, do ano 4 antes dele, ou do ano 0, do nascimento, nós já entramos no 3º dia. Como assim? Do ano 0 ao ano 999, primeiro dia. Do ano 1000 ao ano 1999, segundo dia. E do ano 2000 até o ano 2999, terceiro dia. Até aqui tudo bem? Mas eu creio que Deus conta parte da sua morte. Porque a morte, ela foi mais importante que o nascimento. Porque ele podia nascer e passar dele o cálice, que foi a oração que ele fez, e não morrer, e não teria salvação pela graça, como tem hoje. E ele morreu em que ano? 30 anos depois de Cristo. Se você conta a partir do 30º ano, que foi o ano que ele morreu, nós vamos entrar no terceiro dia em 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Falta pouco. Pastor, quer dizer que ele vai voltar em 2030? Não estou falando isso não. Quem falar de data para você é herege. Amém? Qualquer pastor que falar vai voltar em tal data é herege. Mas, em 2030, depois você pode pesquisar, existem agendas, escrita, Agenda 2030, de governos, de organizações ocultistas, né, os famosos Illuminatis, seja lá qual nome que vocês dão para eles, da ONU, existe uma agenda para 2030, agenda climática, agenda de governo, várias agendas. Tem alguma coisa que eles estão organizando para 2030. Mas, pastor, tudo bem, vamos supor que ele volte mesmo nesses 1000 anos, depois de 2030. Mas é 1000 anos, pastor, é muitos anos, é um milênio. Mas eu vou te fazer outra pergunta para você pensar. No terceiro dia que ele ressuscitou, qual foi o período do dia que ele ressuscitou? De manhã, à tarde ou à noite? De manhãzinha. No começo do dia. No começo do dia ele ressuscitou. Será que ele não está às portas? Se ele não está voltando? No começo do terceiro dia, ele ressuscitou. Abre aí Oséias capítulo 6, verso 1. Olha que texto poderoso. Oséias capítulo 6, verso 1. A Bíblia fala: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha o verso 2. Depois de quantos dias, irmãos? Fala comigo mais forte. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Olha o verso 3, acabou não? Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, porque esse texto aqui está falando da volta de Jesus, como é alva é claro, mas é aquela claridade do amanhecer, né, de manhãzinha, né, alvorada. Lembra da alvorada, de manhãzinha, sol nascendo? Como é alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Aleluia. Terceiro dia
nos levantará. Isso aqui é o arrebatamento, meu querido. Ao terceiro dia, no começo do terceiro ano, ele voltará. Quem vai subir com ele aí, diga amém. A equipe de louvor pode subir, mas eu quero encerrar para você falando sobre esse terceiro dia. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, eu quero cantar uma canção ainda poderosa com você para encerrar. Mas quem aqui lembra qual foi o primeiro sinal de Jesus? Quem é que lembra? O primeiro sinal de Jesus foi qual? Ele transformou água em vinho. E a Bíblia fala, coloca para mim João capítulo 2, verso 1. Foi no casamento. Presta atenção. Gênesis começa com um casamento. Adão e Eva. O primeiro sinal de Jesus é aonde? No casamento. E quando ele voltar, ele vai casar com a igreja. Começo, meio e fim é casamento. E quando é que ele faz o casamento? 3 dias depois. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Presta atenção. 3 dias depois, Deus tem algo com o terceiro dia. Não dá para eu te explicar. Mas, se você for ler a história de Gênesis, com Abraão, quando ele sacrifica Isaac, e Isaac aponta para Cristo, lá em Gênesis 22, verso 2 e 4, fala que ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão, ele viu o lugar de longe, o lugar da provisão, Monte Moriá. Tudo é ao terceiro dia. Ao terceiro dia, Jesus fez o milagre aonde? No casamento, lá em Caná da Galileia. Mas também tem outra história, do bom samaritano. Essa história conta o seguinte: havia um homem que estava semi-morto, caído no chão. Você pode ler. E aí, passou por ele um sacerdote, olhou, mas seguiu direto. Depois passou um levita, olhou e seguiu direto. Depois passou um bom samaritano, que nem era judeu, samaritano. Esse bom samaritano foi lá, pegou o homem meio morto, levantou, colocou sobre o seu animal, curou, colocou óleo e vinho, melhorou ele, né? Quase que ressuscitou ele, mas não parou por aí. Ele levou para uma hospedaria, que em alguns lugares está escrito enfermaria. Levou para aquele lugar, deixou ele lá e pagou 2 denários. Quantos denários, irmãos? 2. 2 denários e ao terceiro... eu estava dando a resposta. E depois ele voltaria e pegaria aquela pessoa que estava na enfermaria. Presta atenção, o sacerdote aqui é a lei. A lei viu o homem meio morto, que éramos nós, olhou para nós e não teve condição de nos restaurar. Porque a lei, ela cobra perfeição. A lei exige que nós mudemos por si só, mas não é capaz de nos mudar. O levita nos fala da religião, mas a religião mexe com coisa. Levita era quem desmontava e montava o tabernáculo, levava e trazia a arca da aliança, mas não envolvia com gente. A religião está preocupada com tradição, está preocupado com a forma, está preocupado com o prédio, com o templo, mas não pode mudar a pessoa em si. Mas vem o bom samaritano, que aponta para Jesus, amém? Esse desceu da sua glória, do seu animal, foi lá, limpou as nossas feridas, colocou óleo, o óleo da unção, colocou vinho, a alegria sobre as nossas vidas, nos restaurou, nos colocou no seu animal. Ele foi a pé carregando o animal, ou seja, trocou de lugar. Cristo trocou de lugar conosco lá na cruz. Era para eu e você estar crucificado na cruz, mas Ele fez uma substituição, e Ele foi crucificado em nosso lugar. Depois que Ele restaura isso, Ele não larga você na braquiada, Ele coloca você na hospedaria, que é a igreja. Quando você é salvo, você não tem que ser salvo e ficar abandonado. Aqui é o lugar para continuar sarando as suas feridas. Aqui é o lugar para você encontrar um sentido na vida, para ter amizades, para ter um propósito. É na igreja. É a igreja que o Senhor te colocou. Mas aí ele fala algo extraordinário. Ele pagou 2 denários. 2 denários. O que é o denário? Denário é um salário de um dia. Se um pedreiro trabalha, ele ganha o quê?
Uma diária. Se você vai no hotel, hospedar, você paga o quê? Uma diária. Não importa o valor, é uma diária. Denário é uma diária. Quantas diárias ele pagou para o homem? 2. Porque no terceiro dia, ele ia vir buscar ele. Você está conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Jesus colocou você na igreja e pagou 2 diárias para você. 2000 anos. Nós já estamos chegando lá. Israel já foi restaurado. Jerusalém já foi restaurado. Falta só o templo ser reconstruído, meu querido. Só o templo para o anticristo vir e fazer as suas coisas tem que ser feito. Está muito perto. Ao terceiro dia, ele nos levantará. Ele voltará. Meu Deus, eu quero logo que isso aconteça. Alguém mais quer também que aconteça? Então fica de pé onde você está. Vamos cantar uma canção ao Senhor. Vamos declarar que a igreja vai ser arrebatada nessa... Logo, logo.